Você já imaginou que uma única frase dita por uma das pessoas mais poderosas do planeta pudesse mudar completamente a forma como milhões de pessoas enxergam os fenômenos misteriosos que aparecem nos céus? E se eu dissesse que essa declaração não veio de um pregador, de um pesquisador independente ou de alguém conhecido por teorias conspiratórias, mas sim de um homem que possui acesso aos mais altos níveis de informações confidenciais do governo americano? O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história intrigante. É uma sequência de acontecimentos que liga política, inteligência militar, fé, registros históricos e antigas passagens bíblicas de uma maneira que poucas pessoas tiveram coragem de analisar. E o mais impressionante: essa linha de raciocínio termina em um texto escrito há quase 2000 anos, que descreve um poder invisível atuando exatamente sobre os céus da Terra. Será coincidência? Ou estamos diante de um padrão que atravessa gerações? Hoje você vai conhecer informações que fizeram milhares de pessoas repensarem completamente tudo aquilo que acreditavam sobre OVNIs, fenômenos aéreos inexplicáveis e entidades espirituais. Mas antes de continuar, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que esses fenômenos possuem origem extraterrestre? Ou existe uma explicação espiritual para tudo isso? Agora prepare-se, porque essa história começa em março de 2026. Naquele período, durante uma entrevista bastante descontraída, o vice-presidente dos Estados Unidos foi questionado sobre um assunto que desperta curiosidade no mundo inteiro: os arquivos secretos relacionados aos chamados objetos voadores não identificados. A expectativa era ouvir uma resposta diplomática. Talvez uma declaração vaga. Talvez a promessa de que as investigações continuariam. Mas ninguém esperava o que veio a seguir. Sem demonstrar qualquer hesitação, ele afirmou que, em sua visão pessoal, aqueles fenômenos não seriam visitantes de outros planetas. Segundo ele, sua interpretação caminhava para outra direção completamente diferente. Uma direção espiritual. Ao ser convidado a explicar melhor sua declaração, o vice-presidente revelou que sua compreensão do assunto nasce diretamente de sua fé cristã. Para ele, quando acontecimentos desafiam aquilo que conhecemos como natural, existe também a possibilidade de uma dimensão espiritual estar envolvida. Na mesma conversa, ele relembrou uma conhecida reflexão atribuída à tradição cristã: um dos maiores triunfos do mal seria convencer as pessoas de que ele simplesmente não existe. A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais. Enquanto alguns trataram tudo apenas como uma manifestação religiosa, outros começaram a levantar uma pergunta muito mais profunda. Será que essa opinião surgiu apenas da fé? Ou foi influenciada pelas informações privilegiadas às quais ele poderá ter acesso durante seu mandato? Essa dúvida ganhou ainda mais força porque, pouco tempo antes, o governo americano havia anunciado novas etapas de divulgação de documentos relacionados aos chamados fenômenos aéreos não identificados. Naturalmente, isso fez crescer a curiosidade pública. Se novos arquivos estavam sendo preparados para divulgação, por que uma autoridade tão importante resolveu associar imediatamente esses fenômenos ao campo espiritual? Seria apenas coincidência? Ou haveria algo mais por trás dessa declaração? Mas o aspecto mais curioso dessa história aparece quando percebemos que essa interpretação não nasceu agora. Na verdade, muito antes dessa entrevista, outras pessoas ligadas às áreas de inteligência e defesa já haviam demonstrado pensamentos semelhantes. Entre esses nomes está um ex-integrante de um programa oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos dedicado ao estudo de fenômenos aéreos incomuns. Segundo relatos apresentados por ele em sua obra publicada anos depois de deixar o cargo, alguns profissionais altamente graduados dentro da estrutura militar demonstravam forte resistência às investigações. O motivo não era a inexistência dos fenômenos. Muito pelo contrário. Segundo esses relatos, alguns acreditavam que aqueles acontecimentos possuíam natureza espiritual e, exatamente por isso, defendiam que determinadas pesquisas não deveriam sequer continuar. De acordo com seu testemunho, houve ocasiões em que oficiais sugeriram que o estudo desses fenômenos poderia entrar em conflito com suas convicções religiosas. Independentemente de concordar ou não com essa interpretação, chama atenção o fato de que pessoas pertencentes a diferentes áreas do governo chegaram a conclusões semelhantes sem, necessariamente, estarem ligadas umas às outras. E isso levanta outra pergunta inevitável: o que essas pessoas observaram para desenvolver essa visão? Existe alguma evidência concreta? Ou tudo permanece apenas no campo das interpretações pessoais? É exatamente aqui que a história começa a cruzar um caminho muito mais antigo. Um caminho que nos leva diretamente aos textos bíblicos e às narrativas que, durante séculos, foram interpretadas como descrições da atuação de seres espirituais capazes de influenciar a humanidade.
Foi justamente essa conexão entre acontecimentos modernos e textos antigos que despertou o interesse de inúmeros estudiosos da Bíblia ao longo das últimas décadas. Em vez de observar apenas os relatos atuais sobre objetos desconhecidos nos céus, muitos passaram a comparar essas narrativas com passagens escritas há milhares de anos. A pergunta era simples: será que a Bíblia já descrevia um tipo de manifestação semelhante muito antes da era espacial? Diversos pesquisadores acreditam que sim. Eles apontam para um padrão que parece repetir-se constantemente ao longo da história. Sempre que determinados fenômenos surgem, existe um elemento comum: a promessa de conhecimento, a promessa de evolução, a promessa de uma verdade escondida da humanidade. Esse padrão aparece logo nas primeiras páginas das Escrituras. No livro de Gênesis, a narrativa do Jardim do Éden apresenta um ser que não utiliza força física para conquistar seus objetivos. Ele utiliza palavras, questionamentos, dúvidas. Primeiro ele leva o ser humano a desconfiar daquilo que Deus havia dito. Depois oferece algo aparentemente extraordinário: conhecimento, poder, uma nova percepção da realidade. A proposta parecia positiva, mas escondia consequências devastadoras. É justamente esse detalhe que chama a atenção de muitos estudiosos. Segundo essa interpretação, o engano nunca se apresenta com aparência ameaçadora. Ele costuma vestir a aparência da verdade, da luz, da evolução, da sabedoria. Séculos depois, outro texto bíblico reforça exatamente essa ideia. Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirma que Satanás pode apresentar-se como um anjo de luz. Essa expressão desperta inúmeras reflexões. Por quê? Porque ela descreve uma manifestação que não provoca medo imediatamente. Ao contrário, ela inspira fascínio, admiração, confiança. Para muitos intérpretes, esse detalhe se torna especialmente interessante quando comparado aos relatos modernos envolvendo luzes incomuns, objetos luminosos e experiências consideradas inexplicáveis. Naturalmente, isso não constitui uma prova de que ambos os assuntos sejam idênticos, mas ajuda a explicar por que algumas pessoas profundamente religiosas estabelecem essa associação. Na visão delas, existe um comportamento recorrente, uma inteligência que nunca revela completamente sua verdadeira identidade. Uma presença que sempre se apresenta de maneira capaz de conquistar a confiança das pessoas antes de influenciá-las. Essa interpretação também ajuda a entender por que algumas autoridades ligadas à inteligência militar manifestaram reservas quanto ao estudo desses fenômenos. Segundo os relatos presentes no material analisado, parte da preocupação não estava relacionada à existência dos objetos observados. A preocupação era outra: o que realmente estaria por trás dessas manifestações? Seriam apenas tecnologias desconhecidas? Seriam fenômenos naturais ainda não compreendidos? Ou haveria uma dimensão espiritual sendo ignorada? Essas perguntas continuam sem resposta definitiva. E talvez seja justamente essa ausência de respostas que torne esse assunto tão fascinante. Ao longo das décadas, inúmeros documentos foram divulgados, testemunhas prestaram depoimentos e governos reconheceram oficialmente que determinados fenômenos realmente desafiam as explicações convencionais. Entretanto, reconhecer que algo existe é completamente diferente de afirmar o que esse algo realmente é. É exatamente nesse ponto que opiniões começam a divergir. Enquanto parte da comunidade científica busca respostas através da física, da astronomia e da tecnologia, muitos estudiosos das escrituras preferem analisar essas ocorrências sob uma perspectiva espiritual. Duas linhas completamente diferentes. Duas formas distintas de interpretar o mesmo fenômeno. E talvez seja justamente essa divisão que explique por que o debate continua tão intenso até hoje. Mas existe um detalhe ainda mais intrigante. Há um antigo texto bíblico que descreve um domínio espiritual relacionado exatamente ao espaço acima da Terra. Uma passagem que muitos consideram surpreendentemente atual. E é justamente nela que toda essa história começa a ganhar um significado muito mais profundo. Agora chegamos ao ponto em que todas essas linhas de pensamento parecem convergir. Ao longo da história, diferentes civilizações relataram luzes misteriosas, objetos impossíveis de explicar e encontros que desafiaram toda a lógica conhecida. Em cada época, essas manifestações receberam nomes diferentes. Para alguns eram deuses. Para outros, espíritos. Em determinados períodos, foram chamados de anjos, mensageiros ou seres celestiais. Hoje, muitos preferem utilizar expressões como fenômenos aéreos não identificados ou possíveis inteligências não humanas. Mas será que apenas o nome mudou?
Essa é uma pergunta que continua provocando debates entre pesquisadores, teólogos e estudiosos da história antiga. Alguns autores defendem que o fenômeno parece adaptar sua aparência conforme a cultura de cada geração. Em vez de revelar sua verdadeira identidade, ele se apresenta da forma que faz mais sentido para as pessoas daquele período histórico. Se essa hipótese estiver correta, talvez a grande questão nunca tenha sido de onde eles vêm. Talvez a pergunta mais importante seja outra: por que desejam ser vistos dessa maneira? É exatamente nesse ponto que muitos estudiosos voltam sua atenção para uma passagem extremamente conhecida da carta aos Efésios. Ali, o apóstolo Paulo utiliza uma expressão que desperta enorme curiosidade até hoje. Ele fala sobre o príncipe das potestades do ar. Durante séculos, inúmeros intérpretes refletiram sobre o significado dessa frase. Por que utilizar justamente a palavra ar? Por que associar uma influência espiritual exatamente ao espaço acima da humanidade? Naturalmente, existem diferentes interpretações para esse texto, e nenhuma delas constitui uma confirmação de que fenômenos aéreos tenham origem espiritual. Ainda assim, para muitos cristãos, essa associação é suficiente para despertar prudência diante de acontecimentos que ainda permanecem sem explicação definitiva. Essa mesma preocupação aparece nas palavras de Jesus registradas em Mateus 24. Ali encontramos um alerta sobre um período em que grandes sinais seriam capazes de impressionar multidões. Segundo o texto bíblico, muitos seriam enganados justamente porque aquilo que viriam pareceria extraordinariamente convincente. A advertência não enfatiza apenas milagres. Ela enfatiza discernimento, a capacidade de distinguir aparência e verdade. Essa característica também aparece nas cartas de Paulo, quando ele menciona sinais capazes de convencer aqueles que não permanecerem firmes na verdade. Independentemente da interpretação adotada, existe um ponto comum entre todas essas passagens. O maior perigo nunca estaria apenas no fenômeno, mas na mensagem que acompanha o fenômeno. Ao longo de toda a narrativa bíblica, o conflito principal nunca foi tecnologia, nunca foi poder, nunca foi conhecimento. Sempre foi discernimento espiritual. Por isso, quando autoridades políticas, militares ou religiosas fazem declarações envolvendo esses assuntos, milhões de pessoas imediatamente procuram relacioná-las às antigas profecias. No entanto, é importante fazer uma distinção fundamental. Até o presente momento, não existe comprovação pública de que fenômenos aéreos desconhecidos sejam demônios, anjos ou visitantes extraterrestres. O próprio conteúdo analisado apresenta essas interpretações como reflexões baseadas em fé, relatos e opiniões pessoais, não como fatos comprovados. Essa diferença é essencial. A ciência continua investigando. Governos continuam divulgando informações. Pesquisadores continuam debatendo. E pessoas de fé continuam analisando tudo isso à luz das Escrituras. Talvez a resposta definitiva ainda esteja distante. Ou talvez ela jamais seja conhecida completamente. Mas existe uma pergunta que permanece extremamente atual. Se um dia surgir diante da humanidade uma manifestação capaz de impressionar o mundo inteiro, se ela trouxer promessas de paz, evolução, conhecimento ilimitado ou até mesmo uma suposta solução para todos os problemas da humanidade, você estaria preparado para discernir sua verdadeira origem? Essa talvez seja a reflexão mais importante de todas. Muito além de discutir se determinados fenômenos possuem origem extraterrestre, espiritual ou desconhecida, permanece o convite para desenvolver discernimento, prudência e conhecimento da palavra de Deus. Porque, segundo a Bíblia, o maior engano não acontece quando as pessoas deixam de enxergar um fenômeno. O maior engano acontece quando deixam de reconhecer a verdade. E agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, essas declarações feitas por autoridades representam apenas convicções pessoais de fé? Ou revelam uma preocupação baseada em informações que ainda não chegaram ao conhecimento público? Escreva sua resposta nos comentários. Seu ponto de vista pode enriquecer este debate. Se este vídeo trouxe uma perspectiva diferente sobre um dos assuntos mais misteriosos da atualidade, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no Linhagem TV, ative as notificações e acompanhe nossos próximos conteúdos, onde continuaremos investigando temas que unem história, arqueologia, profecias bíblicas e acontecimentos contemporâneos. Porque, às vezes, compreender o presente exige voltar milhares de anos no passado. E talvez seja justamente ali que estejam escondidas as respostas que o mundo moderno ainda procura.